porque é essencial, né, de você conhecer a si mesmo, estar em presença pura. E é isso que os samurais faziam, os samurais praticavam zazen. E por que os samurais praticavam zazen? Para estar inteiro presente onde está, ter consciência do seu corpo, dos pés à cabeça, e saber exatamente, a gente diz que você é capaz de perceber quem entra na sala sem olhar, pelo cheiro, pelos passos, tudo nos revela, os 5 sentidos estão sempre despertos, alertas, porque as pessoas têm a impressão que a meditação é uma coisa que você amortece, né? Que você não vai estar presente no presente, que você vai fugir da realidade. É o contrário. Como é que você se torna presente na realidade do agora e como é que você percebe tudo o que está acontecendo? E é como se a gente tivesse uma lente grande angular onde tudo está em foco. Não está em foco só a pessoa à minha frente, mas você está num foco principal, mas tem todos os outros e tudo que tem nesta sala tem que estar em foco para mim. Tanto que Musashi Sensei, que foi um grande samurai, uma vez ele foi atacado, acho que era por 24 outros samurais, e ele venceu a todos. E perguntaram a ele, como que você fez? Ele disse, um por um. Quer dizer, como é que você está absolutamente presente, você está lutando com um aqui, e outro atrás, e outro daqui, outro... Ele saiu muito ferido, mas ele venceu, não morreu. Então, existe uma possibilidade do Zen de trazer para nós essa presença pura, que eu chamo, onde às vezes as pessoas pensam que as coisas que vêm do Oriente são muito diferentes das do Ocidente. Somos seres humanos antes de tudo, e temos 2 lóbulos cerebrais, oriental e ocidental, que são nossa mente e o nosso cérebro. E a gente faz a comunhão entre os dois. E trabalhar os 2 lóbulos mentais, cerebrais, é muito importante para qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Eu acho que talvez o que a gente faz é traduzir expressões japonesas para o português. E a gente procura traduzir de forma que as pessoas entendam, porque não adianta você falar em japonês com alguém. Eu não posso dar os preceitos budistas numa vida, uma maneira de a pessoa se comprometer a ser um estudante do caminho de Buda, se não entender o que eu estou falando. Eu posso falar tudo em japonês e a pessoa... Yoku tamotsu yainaya, eu pergunto, e a pessoa tem que responder Yoku tamotsu. Yoku tamotsu yainaya, quer dizer, você se compromete a manter? E a pessoa diz, eu me comprometo. Mas você não está entendendo. Está se comprometendo a quê? Então, o que nós fazemos, acho que nós somos tradutores, e não traidores, mas tradutores, muito corretos, e procuramos ser o mais correto possível, de tradições muito antigas, que são preciosas, que são praticadas no Japão até hoje, e que são praticadas no mundo todo, e que a gente traz para o Brasil, para as pessoas aqui no Brasil, da maneira que possam compreender. Mas a gente não muda a tradição, a gente não macula a tradição. Isso eu acho muito importante. Quando a gente fala de tradição, é uma coisa que a gente não está aqui para mudar, nem para criar uma tradição nova. É essa tradição antiga que a gente tem as imagens aqui, né, desses samurais que, veja, pessoas vestiram isso, gente. Tiveram em campos de batalha. E a gente não pode desonrá-lo dizendo, vou mudar um pouquinho. Eu vou adaptar para o Brasil, a gente vai fazer um pouco de capoeira, porque é mais legal capoeira. Não, não tem nada de capoeira. Tem uma história que eu gosto muito. Diz que um dia tinha um samurai, estava recostado numa árvore, descansando, e passa um monge. E o samurai vira-se para ele e diz assim, monge, eu não acredito nessa história de céu e inferno que você fala. E ele diz, claro que não. Um samurai covarde, medroso como você, não pode entender nada disso. Ele se levanta furioso, começa a desembaiar a espada, e ele disse, isso é o inferno. Aí ele coloca a espada de novo na bainha e diz assim, isso é o céu. Então, esses encontros, por exemplo, Musashi Sensei, que foi um grande samurai, Musashi Sensei um dia estava sendo preso. Ele era muito jovem, muito briguento, ele estava o tempo todo querendo provar para o mundo como ele era bom, as coisas da juventude, né? E ele foi preso, estava sendo levado pelos policiais para uma outra cidade, quando passa em frente de um templo de um monge chamado Takuan. Takuan Osho conhecia Musashi desde pequenininho, gostava muito do menino, e falou para os policiais, amarra ele aqui na árvore, deixa ele comigo que eu dou um jeito nele, mas amarre de ponta cabeça. E amarrou Musashi de ponta cabeça na árvore. E ele ficou furioso, ele era um menino bravo, e xingou de todos os nomes, pulava, virava, e o monge disse, enquanto você tiver uma raiva tão pequena que só pensa em você, você não consegue sair daí. Mas se você tiver uma indignação que vai além de você, você consegue se libertar.
E ele fala, monge, o senhor me ensina? E Takuan Osho disse, eu ensino, mas você vai me seguir. Palavra de samurai. Palavra de samurai, palavra dada, é feito. Ficou 3 anos trancado num aposento, com livros de artes marciais, com livros de como que você prepara combate, etc., né? Tendo todos os ensinamentos que interessava e autoconhecimento. Ele fazia zazen, ele meditava. E quando ele sai 3 anos depois, ele já não é mais o mesmo homem que entrou 3 anos antes. E ele começa a respeitar seus adversários, o que ele não fazia. Ele achava que ele era o melhor de todos e desrespeitava as pessoas com quem ele ia fazer os embates. E, de repente, ele muda completamente, graças a esses ensinamentos desse monge. O mais importante é a harmonia. Num país onde há harmonia entre os vários poderes, e a harmonia entre as pessoas, o povo e os imperadores e os líderes, é um país que avança. É bem interessante isso, né? De pensar que o budismo teve uma influência tanto na aristocracia, e eram todos guerreiros, né? Quando a gente fala de aristocracia, são todos guerreiros e tem uma infinidade de samurais que seguiam as determinadas famílias, né? E a palavra caminho, do, ela na verdade significa a verdade, a realidade assim como ela é. Então a gente tem o caminho das flores, da Ikebana, tem o caminho da caligrafia, tem o caminho do Zen e tem o caminho das artes marciais. Então todas elas têm essa palavra caminho junto. Significa que você está compreendendo isso em profundidade. Não é só vou dar uma espiadinha, deixa eu ver como é que é isso, né? Muitos de nós temos curiosidade sobre coisas orientais, né? Ah, deixa eu espiar como é que é o Zen, deixa eu ver como é que é o Instituto Niten, como é que a gente pratica, né? Essa espiadela ainda não é o caminho. Mas através dessa espiadela você pode adentrar o caminho. Quando o mestre Dogen volta da China, ele ficou alguns anos na China. E quando volta da China, pergunta a ele, o que você trouxe? E ele disse, eu vim de mãos vazias. E o que você aprendeu? Que os olhos estão na horizontal e o nariz na vertical. Eu aprendi que eu sei quem eu sou. E eu acho que este é o caminho também das pessoas que adentram o caminho, quer seja da literatura, da caligrafia, das flores, das artes marciais. Chegar nesse lugar chamado caminho significa que houve um grande aprofundamento da prática, da técnica, não só da técnica, mas de alguma coisa que a gente vai chamar de kokorô, de espírito, de essência, onde você acessou a esse lugar. Não é só um curioso do assunto, mas é um mestre do assunto, é aquele que adentrou o caminho. Então a gente insiste com as pessoas que é possível, eu como budista, eu digo é possível você adentrar o caminho de Buda, tornar-se o caminho de Buda. Não é uma coisa chamada caminho de Buda que está ali que eu vou lá, ele está onde você está. E é o que a minha superiora dizia, né? O templo, o mosteiro é onde você está, não é só a edificação. A edificação facilita a prática, mas onde você está é o mosteiro, onde seus pés estão é o caminho. Não é que o caminho vai começar lá quando eu aprender um pouco mais. O primeiro passo que você... Ali a gente até fala, né? Se o seu primeiro passo for errado, você vai cair. Por isso que cada passo é importante. E cada passo é o caminho. Não é que ele vira o caminho, ele é o caminho. Quando é feito de todo o coração. É caminhar. É praticar. A gente tem que escolher uma das artes, um dos caminhos e dedicar-se. E a constância que faz isso, né? A gente tem em português essa expressão, o hábito faz o monge e o hábito não faz o monge. Então, eu apenas vestir a roupinha de monge sem nunca ter feito nenhum treinamento monástico é falso na hora que me olha, né? Porque até a maneira de andar e tudo a gente vê que não é verdadeiro, né? Então, não é a roupa que faz o monge, mas é o hábito da prática constante. Então, aquilo que nós praticamos com constância é aquilo que nós nos tornamos. Então, a gente se torna o caminho praticando o caminho. E praticando o que dentro da minha tradição pratica como Buda. Reconhece que você é um Buda vivo, mas é alguma coisa que ninguém nunca diz, eu sou Buda. A gente fala, se você falar que é Buda, vamos limpar sua linguinha com sabão. Mas você perceber que Buda significa aquele que acordou, que despertou, que vê a realidade assim como ela é.
Então, estar presente na realidade assim como ela é o caminho de Buda. E por que isso é importante para um samurai? Por que isso é importante para um guerreiro? Imagina um guerreiro, que eu falei como aquele senhor do filme, que é um aristocrata medroso que fica vendo fantasma. Esse não serve para nada. Mas é aquele que vê a realidade como ela é e vê até os seus medos, e reconhece os seus medos. Então, quanto mais bravo uma pessoa fica num embate, mais fácil perde. Quanto mais você está no seu eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do nosso corpo, que tem a ver com todos os ossos, são os 80 e poucos ossos que a gente tem no tórax, pescoço e cabeça. Quando isso tudo está em eixo, o eixo axial é o seu eixo espiritual também, é o eixo do seu coração. Se você está em equilíbrio, dificilmente alguém tira você de equilíbrio. Às vezes a gente tem jogo de futebol, um jogador que provoca o outro, dá um empurrão e o outro fica bravo. Na hora que ele fica bravo, ele perde. Se ele não fica bravo, ele ganha. Na hora que a sua emoção toma conta de você, você perde. E o que Musashi Sensei fez com esse jovem que veio desafiá-lo foi isso. Ele ganhou. Não só ganhou a batalha, como não matou o outro, que deixou ele mais enfurecido ainda, que ele queria ser morto. Porque era uma honra ser morto por Musashi Sensei. Mas ele não matou, falou, pode ir embora. E Musashi Sensei passou o resto da vida dele depois escrevendo poesias. Não é bonito isto? E era famoso a maneira que ele cortava uma flor, todo mundo logo identificava, foi de alguém que é muito capaz. Então, pela maneira de cortar uma flor, podia mostrar a arte deste samurai, o controle que tinha sobre a espada e sobre si mesmo. Porque o controle da espada é o controle do seu corpo e da sua mente, não está separado de você. Não existe uma coisa que eu controlo meu corpo e a espada, mas a minha mente está voando, não existe isso, né? Então, eu acho que toda essa conexão tem muito a ver com o budismo e o zen, eles estão entrelaçados. Eles se conhecem desde as suas origens, praticamente. Mas é muito interessante pensar essa relação que existe entre as artes marciais, e principalmente a arte da espada, e o Zen budismo, porque é uma arte de presença, de estar inteiro onde você está e não ser enganado por ninguém. Havia um monge chamado Suigan, que dizia que quando ele acordava de manhã, ele dizia assim, Suigan, ele fala para ele o seguinte, Hai, você está aí? Hai, então não seja enganado por ninguém, Hai! E é isto, porque a nossa mente pode nos enganar. A nossa mente pode criar fantasmas onde não existem. E a ideia do samurai, do guerreiro, é estar presente inteiro e não ser enganado por nada, nem pela sua própria mente. Então a gente trabalha no Zen esse aspecto que é muito importante para aqueles que estão no caminho do samurai, no caminho da espada. E a espada, como nós sabemos, ela corta. A nossa imagem da sala de meditação ao monge sentado, muitas vezes ele tem uma espada na mão. O Manjusri Bodhisattva, que é o Bodhisattva da sabedoria, ele corta o que é falso. E na outra mão ele tem um sutra, um ensinamento. Então ele corta o falso e leva o verdadeiro. Então, mesmo nas salas de meditação de alguns templos, a imagem principal, ela tem uma espada na mão, para tirar o falso e o verdadeiro se manifestar, que seja que o caminho se manifeste, e não a superficialidade da vida.